conforme o evangelista Mateus, capítulo 5, verso 6. Mateus 5, 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Meus queridos, o Evangelho segundo Mateus tem uma peculiaridade que merece destaque. Mateus apresenta Jesus Cristo como o Rei, e o Sermão do Monte é considerado a plataforma do seu reino. Certamente, o Sermão do Monte não é uma descrição da vida do mundo, mas a descrição do caráter, da vida daqueles que fazem parte do reino de Deus. Se vocês perceberem as bem-aventuranças, elas não estão colocadas da forma que estão aleatoriamente. Existe uma sequência lógica. Primeiro a pessoa reconhece o seu pecado, ele é humilde de espírito. Depois a pessoa chora pelo seu pecado. Depois a pessoa é mansa, ela admite diante de Deus e dos homens quem ela é. E só esta pessoa é capaz então de ter fome e sede de justiça. Se perceberem, até aqui, basicamente, é aquilo que o homem é diante de Deus. A partir desta bem-aventurança, a relação agora alarga-se, espraia-se para a relação do homem com o próprio homem. Nesta noite nós gostaríamos de tratar sobre esta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A primeira pergunta que nós deveremos levantar nesta noite é: que tipo de alimento é este de que deveremos ter apetite? Vejam que Jesus está falando de duas coisas básicas, elementares, mas também vitais e essenciais: comida e bebida, fome e sede. Nada é mais urgente, nada é mais básico, nada é mais importante, nada é mais vital do que pão e água. Obviamente, Jesus não está falando de fome de pão e sede de água. Ele está falando de fome e sede de justiça. Fome espiritual deve ser, portanto, a característica básica do povo de Deus. A ambição suprema do povo de Deus não é ambição material, mas espiritual. Se você é um cristão, certamente você há de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que seria então essa justiça? Talvez ninguém na história da igreja transcendeu Thomas Watson acerca do entendimento do que significa as bem-aventuranças. O mais importante livro que a história da igreja já pôde receber sobre as bem-aventuranças, recebeu da lavra de Thomas Watson. E nesse seu comentário, ele disse que Jesus está falando aqui de dois tipos de justiça: a justiça imputada e a justiça implantada. Mais tarde vamos ver o que significa isso. Neste século passado e ainda neste presente, é de conhecimento e de aceitação geral que o Dr. John Stott, ainda vivo, é a maior mente exegética da igreja evangélica da atualidade. E John Stott disse que esta justiça tem três aspectos. Ela é uma justiça legal, ela é uma justiça moral e ela é uma justiça social. A justiça legal trata da sua relação com Deus. A justiça moral trata do seu caráter. E a justiça social trata da sua relação com o próximo. De tal maneira que aqueles que buscam a justiça legal é aqueles que querem ser reconciliados com Deus e estarem debaixo da justiça de Cristo. Aqueles que buscam a justiça moral são aqueles que querem viver uma vida reta, digna, santa, piedosa, irrepreensível. Aqueles que buscam a justiça social é aqueles que buscam a libertação do homem de toda a opressão, juntamente com a promoção dos direitos civis, da justiça nos tribunais, da integridade dos negócios, da honra no lar e nos relacionamentos familiares. Vamos olhar mais detidamente o que isso significa. Primeiro, vamos pensar nessa justiça legal. A Bíblia diz que todos somos pecadores.
Não há justo nenhum sequer. A Bíblia diz que todos pecaram, todos se desviaram como ovelhas. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que você e eu um dia vamos ter que comparecer diante de Deus para dar conta da nossa vida. A Bíblia diz que quando Jesus se assentar no seu trono, Ele vai julgar as nações, Ele vai julgar a você e a mim. E nós vamos ser julgados segundo as nossas palavras, segundo as nossas obras, segundo a nossa omissão e segundo os nossos pensamentos. Nenhum de nós poderá ser justificado diante de Deus pelos seus méritos, pelas suas obras, pelos seus feitos. Então diz a Bíblia que não há nenhuma possibilidade do homem salvar-se pelos seus méritos, pela sua religiosidade, pela sua moralidade, pelos seus predicados. O que o homem não pôde fazer, Deus fez por ele. Então Deus mandou o seu Filho Jesus, como nosso representante, como nosso fiador, como nosso substituto. E Cristo então, ao vir a este mundo, tomou o nosso lugar. E quando Ele foi à cruz, é como se você estivesse naquela cruz. E Ele morreu então em seu lugar, em seu favor. E quando Ele morreu na cruz, Ele pegou o escrito de dívida que era contra você, e o rasgou, e o anulou, e o encravou na cruz. E desta maneira, Ele pagou a sua dívida. Ele perdoou os seus pecados. E desta maneira, Ele depositou no seu crédito toda a sua infinita justiça, de tal maneira que quando Deus olha para você, não há mais pecado, não há mais condenação, porque o seu pecado foi perdoado, a culpa que estava sobre você estava sobre Jesus, e o pecado que você estava com Ele, que merecia o juízo e a condenação, Jesus Cristo levou sobre si e morreu a sua morte e sofreu a sua penalidade e justificou você, depositando em sua conta a sua infinita justiça. Essa é a justiça legal que nós temos, que devemos ter sede dela. Mas o que seria esta justiça implantada? Você foi justificado? Preste atenção nisso. Você recebeu uma nova natureza. Mas a velha natureza não acabou. Nós recebemos uma nova natureza, diz Pedro que nós somos coparticipantes da natureza divina. Nós nascemos da divina semente. Agora você é nova criatura. Entretanto, a velha natureza ainda está dentro de você. Ainda você se colhe em contradições. Ainda você tem uma inclinação para o pecado. Ainda você pode desejar o mal, pode praticar o mal. Ainda você transgride os mandamentos de Deus, ainda você desobedece os mandamentos de Deus, ainda você tropeça, ainda você cai, ainda você entristece o Espírito Santo, ainda você ofende a Deus, ainda você ofende o seu irmão, criado à imagem e semelhança de Deus. E o que seria então essa justiça implantada? É quando você anela, é quando você anseia, é quando você deseja ardentemente adotar os valores de Deus, os princípios de Deus na sua vida diária e prática. O Senhor Jesus Cristo disse: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aquele que ama a justiça, ele ama a santidade, ele ama a obediência, ele ama a fidelidade, ele ama a pureza. Aquele que ama a justiça é aquele que quer andar de acordo com a vontade de Deus, para o inteiro agrado de Deus, de acordo com o propósito de Deus. Aquele que ama a justiça e tem sede da justiça é aquele que entristece-se quando entristece o Espírito Santo. É aquele que chora pelos seus próprios pecados. É aquele que anseia mais do que ouro, anseia santidade. É aquele que anseia mais do que prazeres, ele anseia obediência. Esse é aquele que tem fome de justiça. Mas o que seria uma pessoa ter fome de justiça, que poderíamos chamar da justiça social? Nós vivemos num mundo, queridos, complexo, injusto, um mundo tantas vezes opressor. Nós vivemos numa época em que tantas vezes o inocente é tido como culpado, o culpado é tido como inocente. Nós vivemos num mundo em que Cristo é condenado e um Pilatos está no trono. Nós vivemos num mundo em que tantas vezes o ímpio é aplaudido, é condecorado, enquanto o justo, piedoso é escorraçado e é perseguido. Nós vivemos num mundo onde os tribunais tantas vezes se corrompem e são corrompidos. Muitas vezes os juízes se vendem, muitas vezes o justo é comprado, as sentenças são compradas. Nós vivemos num mundo em que tantas vezes a opressão prevalece.
Nós vivemos num mundo em que aqueles que são nomeados e eleitos para cuidarem dos interesses da coletividade, tantas vezes surrupiam os direitos da coletividade e passam a ter vantagens pessoais. O que é então ter fome de justiça social? Quem tem fome de justiça social não se conforma com a injustiça. Ele abomina o mal. Ele ataca a corrupção. Ele declara guerra contra todo o esquema opressor. Ele exige justiça nos tribunais. Ele defende o direito do fraco, a causa dos oprimidos. Ele luta por uma sociedade justa, onde não haja fraude, onde não haja falso testemunho, onde não haja perjúrio, onde não haja roubo, onde não haja injustiça. Ele deseja que as leis justas sejam estabelecidas. A sua oração é esta: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meus irmãos, o cristianismo foi quem deu à humanidade os grandes avanços sociais, porque um cidadão do reino tem fome de justiça. Se vocês notarem, a defesa do direito das mulheres, a defesa do direito das crianças é uma herança do cristianismo. Se vocês notarem, o maior combate à escravidão no mundo foi liderada por cristãos. John Wesley, William Wilberforce na Inglaterra lutaram bravamente por esta causa. Se vocês notarem, a luta pela questão da quebra do preconceito racial foi uma bandeira do cristianismo, é uma bandeira dos cristãos. Bem-aventurados, diz a Bíblia, aqueles que têm fome e sede de justiça. Já que nós olhamos a justiça, vamos olhar a palavra de Jesus. Bem-aventurados que têm fome e sede. O que seria essa fome e essa sede? Em segundo lugar, então, vamos olhar que tipo de apetite é esse. Primeiramente, observe comigo alguns pontos relevantes, ligados ao apetite. Primeiro, um morto não tem apetite. Apetite é algo que só os vivos têm. Não existe restaurante no cemitério. Um morto não tem apetite. Uma pessoa morta nos seus delitos e pecados não tem fome e sede de justiça. Uma pessoa que nunca nasceu de novo não tem fome e sede de justiça. Uma pessoa que não experimentou o toque regenerador do Espírito Santo não tem fome e sede de justiça. Só aqueles que receberam vida em Cristo Jesus têm fome e sede de justiça. Aliás, se no mundo físico o sinal da vida é a fome, uma criança ao nascer chora, e chora de fome às vezes. E a primeira coisa que a criança ao nascer busca é o genuíno leite. E Pedro, interpretando, disse que nós que nascemos de novo também devemos desejar o puro, genuíno leite espiritual. Se você é nascido de novo, pode ter certeza de uma coisa: você aspira as coisas de Deus. Se você não aspira as coisas de Deus, se as coisas de Deus lhe são um enfado, se as coisas de Deus lhe dão cansaço, se você anseia e aspira por outras coisas que não as coisas de Deus, questione a sua salvação, questione a sua regeneração. Esta é a marca dos filhos de Deus. Mas há outra coisa que eu chamo a sua atenção: o problema da inapetência. A falta de apetite é uma doença. É uma doença. Vocês já pararam para perceber que quando uma pessoa fica doente, via de regra, ela perde o apetite? As coisas saborosas não têm sabor para elas. Elas olham para o alimento e aquele cheiro gostoso, inebriante, parece que provoca náuseas. Ela está doente. Uma pessoa enferma tem mais sono do que apetite. Você pode notar se uma pessoa é um cristão genuíno, se as coisas de Deus lhe dão sono ou apetite. Se ela tem fome de Deus, ou se ela anseia pelas coisas de Deus, ou se as coisas de Deus provocam para ela cansaço, enfado. Outras pessoas são como as crianças. Quando a gente passou por aquela fase lúdica, lembra-se disso? Quem é mãe, quem é pai sabe disso. A criança se interte tanto nas brincadeiras, nos entretenimentos, nos brinquedos, nas diversões, que se esquecem de comer. Ou seus filhos não passaram por isso? Muitas vezes, há pessoas que buscam entretenimento espiritual e não fome das coisas de Deus. As pessoas querem diversão espiritual e não alimentar-se com o pão vivo do céu.
Isto é um ato ou um gesto de imaturidade, de puerilidade espiritual. Aquele que tem fome de Deus, anseia pela palavra, anseia pela comunhão com Deus, anseia pelo culto divino. Mas deixa-me dizer outra coisa. Um outro perigo em relação ao apetite é a inanição, sendo evidência de uma alimentação escassa. Pense você, se uma pessoa se alimenta deficientemente, ela vai ter um problema de inanição. E eu fico pensando, será que nós estamos dando o mesmo valor às coisas de Deus que damos às coisas físicas, materiais? Você toma café de manhã, você almoça, à tarde, à noite você faz um lanche. E se falta uma dessas refeições, você fica inquieto. E se você passar uma semana sem se alimentar, você se enfraquece. Vocês já pararam para perceber que muitas pessoas tomam uma única refeição espiritual por semana? Há pessoas que não leem a Bíblia em casa. Há pessoas que não oram em casa. Há pessoas que não meditam na palavra de Deus. Há pessoas que vêm à igreja apenas uma vez por semana e quando vêm. E vocês pensam que com a dieta espiritual desta, elas poderão ter uma vida espiritual robusta? Certamente quem está vivendo uma deficiência na sua dieta espiritual vai ficar também com inanição espiritual. Vai ficar fraca na fé. Mas há uma outra coisa. Há doenças que são provocadas por alimentação inadequada. Não tem nada mais prejudicial à saúde do que comer um alimento estragado. Seu estômago não aceita e repulsa este alimento. Porque se você se alimentar de coisa estragada, de um alimento defeituoso, contaminado, ou com a data vencida, ele poderá ser um dano à sua saúde. Meus amados irmãos, de igual forma no aspecto espiritual. A Bíblia fala do grande perigo de existir a morte na panela. Não há nada mais danoso, nocivo para o povo de Deus do que alimentar-se de qualquer coisa. Há muitos alimentos que são nocivos, que são perigosos, que são venenosos. Nós estamos vivendo uma época, queridos irmãos, em que há muita morte na panela. Tem muito alimento estragado sendo dado ao povo de Deus. Há morte nos púlpitos, há morte nas salas de escola dominical, há morte nos seminários, há morte nos livros, há morte nas músicas. Nós precisamos nos acautelar de que tipo de alimento nós estamos ingerindo, para não sermos enfraquecidos. Há pessoas que estão buscando muito mais hoje o seu conforto pessoal do que a glória de Deus. Vocês notarem, nós vivemos hoje um momento de transição delicadíssima na questão do evangelismo, da igreja evangélica brasileira. Se vocês tiverem ouvidos para perceber e olhos para notar, vão perceber que a maioria das mensagens que se escuta hoje são mensagens centradas no homem. É o que você quer, é o que agrada a você, é a prosperidade, é a cura, é a realização da sua vontade. A igreja hoje está se transformando num balcão de serviço, onde se atende o freguês naquilo que o freguês quer e pede. O que você quer? Você quer milagre? Vem que tem. Você quer cura? É o nosso prato do dia. Você quer o quê? Prosperidade? O nosso cardápio preferido é esse. Você determina o que nós vamos lhe oferecer. Nós estamos aqui para atender o gosto da freguesia. O evangelho agora não é mais o evangelho teocêntrico, centrado em Deus, na glória de Deus, na salvação em Cristo, mas no bem-estar do homem. Acautelem-se, porque isto é morte na panela. Este não é o evangelho. Este é outro evangelho. Não é o evangelho da cruz, não é o evangelho de Jesus Cristo. E se nós ingerirmos este alimento, ele nos trará um grande mal espiritual. Mas eu vou lhes dizer ainda que há um outro problema em relação a esse apetite. A desnutrição produz raquitismo. Uma pessoa que não recebe alimento saudável e suficiente pode sofrer de raquitismo. Será que existem pessoas raquíticas na igreja? Será que existem pessoas que estão com deficiência nesta área? Meus irmãos, nós vivemos uma época de contradição, gritante, perigosa. Vivemos no melhor dos tempos e no pior dos tempos. Nunca houve uma geração tão privilegiada como a nossa. As nossas crianças nascem sabendo o que é a internet.
O mundo está na sua sala, literalmente. Você pode usufruir o melhor do mundo, mas se você não ter cuidado, você vai ter dentro da sua casa o esgoto do mundo também. Nós vivemos hoje a época em que há a maior publicação de livros evangélicos de toda a história da humanidade. Hoje, só no Brasil, nós temos mais de 20 tipos de Bíblias diferentes de estudo. Nós podemos enfeitar a prateleira da nossa sala só com Bíblias diferentes, mas nós estamos vivendo uma época de analfabetismo bíblico. Você manda um crente abrir em Jonas, ele começa a abrir na Bíblia lá em Gênesis, ele não sabe nem se tem Jonas na Bíblia dele, nem muito menos onde está Jonas. Queridos irmãos, se nós não tivermos fome e sede de justiça, corremos o risco de ficarmos nanicos espiritualmente. Corremos o risco de ingerirmos veneno pensando que estamos ingerindo alimento saudável. Vamos olhar um outro aspecto. Vamos olhar algumas características deste apetite. Primeiro, o apetite é um desejo real. Real. Não podemos fazer de conta que ele não existe, não é verdade? Ninguém ludibria a fome e a sede. A fome e a sede são necessidades, as necessidades mais essenciais da vida. Ninguém vive sem pão e sem água, sem alimento e sem água. Mas preste atenção que é perigoso também um crente ter um apetite, que Thomas Watson chamou de apetite hipócrita. O que seria isso? O apetite hipócrita é aquela pessoa que deseja apenas as bênçãos de Deus, mas não deseja Deus. A religiosidade dele é uma barganha, é um dá lá e volta cá. Na verdade, ele não está interessado em Deus, ele está interessado nele mesmo. Ele não quer a glória de Deus, ele quer o seu bem-estar. Deus é apenas um instrumento, um abençoador. Deus está apenas para perdoar os seus pecados, para fazer as suas vontades, para lhe proteger, para lhe dar saúde, para lhe dar vida. Mas na hora de fazer um compromisso com Deus, de se deleitar em Deus, de ter intimidade com Deus, ele não quer. É como Balaão. Balaão pediu o seguinte para Deus: Deus, eu quero morrer a morte do justo. Mas ele não queria viver a vida do justo. Tem gente que é assim, ele quer a morte do justo, mas não quer viver a vida do justo. Esse é o apetite hipócrita. O apetite hipócrita também ele é condicional. Ele quer Jesus, mas quer os pecados também. Jesus, eu te quero, mas eu não vou largar o meu pecado. Jesus, eu te quero, mas eu não vou deixar aquele pecado de estimação. Jesus, eu te quero, mas eu não vou largar a mentira. Jesus, eu te quero, mas eu amo a riqueza. O meu dinheiro eu não posso deixar. O jovem rico queria salvação, foi a Jesus buscando a salvação, mas quando Jesus lhe deu o custo, ele diz: não, eu prefiro ficar com o meu dinheiro e rejeitar a salvação. Essa é a sede e a fome hipócrita. O apetite hipócrita é o desejo fora de tempo, fora de tempo. A Bíblia diz que as 5 virgens nécias foram à porta do banquete, bateram a porta, dizendo: deixa-nos entrar, mas ficaram do lado de fora, sabe por quê? Porque quiseram entrar no banquete sem estarem preparadas para entrar no banquete. Tem muita gente que quer Deus, mas quer Deus lá para o finalzinho da vida. Pensando: bom, eu vou viver minha vida no pecado, vou curtir todas as taças dos prazeres que o mundo vai me oferecer. No finalzinho, quando a luz estiver apagando, quando as cortinas estiverem fechando, no último apagar das luzes, no último suspiro, aí eu volto para Deus. Será que volta mesmo? A Bíblia diz que é a bondade de Deus que conduz você ao arrependimento. Se Deus não tocar o seu coração, nem na hora da morte você se arrepende. Cuidado, não brinque com essas coisas. Outra coisa, irmãos, o apetite de quem tem fome e sede de justiça é um apetite constante. Constante, que coisa boa isso. Você almoça hoje, amanhã você quer almoçar de novo. Você tomou café hoje, amanhã você quer tomar café de novo. As coisas de Deus também são assim. Você é saciado hoje, mas quer mais de Deus, mais da graça, mais do amor, mais da pureza, mais do poder de Deus, sempre mais. É como Moisés, conheceu a Deus lá na sarça ardente, conheceu o poder de Deus lá no Egito, conheceu os milagres de Deus no deserto, viu o dedo de Deus escrevendo com letras de fogo na pedra os 10 mandamentos. Mas ele chega para Deus e diz: Deus, eu quero mais, eu quero ver a tua glória, Senhor. É como Davi disse: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma anseia por Deus mais do que os guardas anseiam pelo romper da alva. Mas, irmãos, temos que entender uma coisa: o apetite é um desejo
absolutamente intenso. Sabe, talvez nós ocidentais saibamos muito pouco o que seja fome. Nós sabemos o que é vontade de comer, é coisa diferente. Vontade de comer é quando chega 12:30, seu estômago começa a roncar, você diz, meu horário de almoço é 12:00, já são 12:30, eu estou atrasado. Mas você sabe que chegando em casa tem pão, se não for para casa tem um restaurante, que você tem dinheiro no bolso, você tem a oportunidade de escolher o que você quer. Isso não é fome. Talvez, enquanto você não sentir desesperadamente fome de Deus, você não vai correr para Deus. Enquanto o filho pródigo tinha apenas apetite, ele se alimentou de bolotas, de alfarrobas, de comida de porcos. Mas quando ele estava morrendo de fome, ele disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Só o Pai pode suprir essa necessidade da sua alma. Talvez um dos livros que mais marcou a minha vida nesses últimos meses foi o livro do Dr. Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Este homem é um médico, logoterapeuta, perdeu a sua família, perdeu a sua liberdade, perdeu os seus bens, perdeu a sua dignidade nos campos de concentração nazista. E este homem narra neste livro o que um ser humano é capaz de fazer, de suportar açoites, torturas, enfrentar a neve, o frio, trabalhos pesados, apenas por uma concha de sopa rala, para lhe dar a esperança da sobrevivência. Ele disse que a coisa que mais se comentou nas prisões nazistas não foi sobre liberdade, não foi sobre família, não foi sobre política, não foi sobre o término da guerra. A coisa que desesperadoramente se falava era de pão, de comida. Porque pão significava sobrevivência. No momento em que a nossa alma tiver tamanha pressa de Deus, tamanha fome de Deus, tamanha urgência de Deus, então nós correremos para o Senhor. Em 1997, eu fui à Coreia e não pudemos entrar na Coreia do Norte. Apenas entramos num local, um local que foi construído para se olhar para a Coreia do Norte. A gente tinha alguns instrumentos que ampliavam a visão, e a gente podia olhar para alguns casebres miseráveis que ficavam bem na proximidade, no limite da Coreia do Sul. E eu fiquei perplexo e chocado quando retornava da Coreia e abri um jornal em São Paulo. E naquele jornal estava denunciando um fato dramático na Coreia do Norte, que as autoridades sanitárias estavam tomando medidas drásticas porque a fome era tão avassaladora que as pessoas estavam comendo os seus defuntos, comendo os mortos. Essa é a gravidade profunda da fome. A palavra que Jesus empregou aqui para fome é uma palavra não apenas de vontade de comer, mas de uma fome desesperadora. Mais do que isso, irmãos, o apetite que Jesus está falando é um apetite insubstituível. Quando uma pessoa está desesperadamente com fome, nada substitui. Não adianta você propor para ela entretenimento, não adianta dizer para ela, olha, eu vou botar aqui uma boa música, para você se deliciar nessa música. Não adianta você botar uma mesa com talheres, com pratos de porcelana, com talheres de prata, com taças de cristais. Nada pode satisfazer esta pessoa a não ser pão. Nada pode substituir Deus na sua vida, querido. Nada, absolutamente nada. Salomão tentou substituir Deus e buscar prazer e felicidade. E ele procurou na bebida alcoólica e encheu a cara. E ele disse, no fundo da garrafa, o que ele encontrou foi absolutamente vaidade. Ele procurou na riqueza e tornou-se o homem mais rico. Não conseguiu encontrar felicidade no dinheiro. Ele procurou no sexo e teve 1000 mulheres e não conseguiu encontrar prazer e contentamento e felicidade e plenitude para sua alma nos prazeres amorosos. Ele procurou no sucesso e foi um homem famosíssimo e também não conseguiu, porque nada substitui Deus na sua vida. E eu termino. O último ponto. Quais são as bênçãos que Jesus Cristo promete a quem tem fome e sede de justiça? Jesus promete plenitude de vida. Serão fartos. Serão fartos. Você quer ser feliz? Você quer ter uma vida plena? Então tenha fome e sede de justiça.
Enquanto você não tiver fome e sede de justiça, sua vida vai ser vazia. Você pode ter tudo que este mundo vai lhe oferecer, você vai ter um coração vazio. A segunda coisa que Jesus diz é que você vai ser muito feliz. Bem-aventurados, macários, muito feliz, absolutamente feliz. No momento que Deus for a razão da sua vida, o centro da sua vida. Meu querido, esta bênção é uma bênção absolutamente abundante, copiosa e plena. Jesus Cristo disse para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Ou seja, você deseja ser satisfeito? Jesus vai satisfazer você. Você deseja paz? Você vai ter paz. Paz abundante, paz profusa. Você deseja salvação? Você vai ter uma copiosa salvação. Você deseja Deus? Você vai ter Deus. Você deseja um coração limpo? Você vai ter um coração limpo. Deus vai satisfazer plenamente a sua alma, porque Jesus plenamente satisfaz você. Não apenas seus pecados serão perdoados, você vai ser justificado. Você vai ser santificado. Você vai ser preparado para a glória. Você vai ter um corpo novo. Você vai entrar na glória. Você vai estar com Cristo. Você vai reinar com Ele. Você vai ser herdeiro dEle. Você vai tomar posse de uma herança inacessível, imaculada e gloriosa. Esta é a plenitude que Deus preparou para você. Que nenhum olho viu, que nenhum ouvido ouviu, que jamais subiu ao coração do homem. Agora, deixe-me dizer uma coisa para você para fechar. Se você não tiver fome e sede de Deus agora, você vai ter fome e sede tarde demais. Se você não for saciado agora, jamais você o será. O homem rico morreu, disse o Senhor Jesus, e foi para o inferno. E em tormento, clamou por uma gota de água, e até isso lhe foi negado. Aquele que não tem fome e sede de justiça agora, vai ter sede de misericórdia na eternidade, mas essa lhe será negada. Aquele que não tiver fome e sede de justiça agora, sofrerá fome e sede para sempre, sem jamais ser saciado. O calor aumenta a sede. E a Bíblia diz que o inferno é lugar de fogo, de ranger de dentes. Esse calor irá aumentar a sua sede por misericórdia, mas essa não lhe alcançará. Mas hoje, agora, se você tiver fome e sede de justiça, você será feliz agora e feliz eternamente. Você vai ser satisfeito agora e satisfeito eternamente. Porque bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Que Deus nos ajude. Curva sua fronte, por favor. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não posso examinar o seu coração, mas você sabe, você tem o diagnóstico da sua vida espiritual. Eu pergunto a você nesta noite: você tem fome e sede de justiça? As coisas de Deus são ansiadas, aneladas por sua alma? O que é que você mais busca? O que é que você mais deseja? O que é que mais atrai você? O que é que mais encanta a sua alma? De que é que você tem fome e sede? Hoje você pode experimentar fome e sede de justiça. Hoje você pode ser saciado. Hoje você pode ter vida eterna. Essa decisão só você pode fazer. Se você anseia, Jesus Cristo convida você: vinde a mim. Jesus Cristo é esta água viva. Vinde a mim, todos os vós que tendes sede. É o convite de Jesus. Jesus diz que aquele que crer nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você tem fome, venha a Jesus. Ele é o pão da vida. Ele pode matar esta sede. Ele pode dar significado e sentido à sua vida. Deus querido, aplica esta palavra no nosso coração nesta noite. E permita, Senhor, que o teu povo saia daqui com as marcas de um cidadão do reino. Alguém que tem fome e sede de justiça. Mais do que prazeres, mais do que tesouros, mais do que sucesso, mais do que glórias humanas, mais do que vantagens temporárias. Que o teu povo seja conhecido como aquele povo que tem fome e sede das coisas do alto, das coisas do céu. Fome e sede de justiça. Aplica a tua palavra na nossa vida, Senhor, e faze de nós
verdadeiros súditos do reino, cidadãos do reino, para que reinemos contigo para todo sempre, na glória eterna. Em nome de Jesus. Amém.